Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de um dos grandes apóstolos, Santo André. A sua festa é sempre celebrada próximo do período do Advento, dia 30 de novembro. E eu ontem meditando, tem uma grande característica por ser tão próximo do Advento, porque o Advento, lembremos, é um período onde nós somos chamados a mais vigilância, a mais oração e a mais entrega, a nosso Senhor. Mas vamos por etapas, André, o seu nome não é hebreu, O seu nome, primeiramente, ele é de origem grega, tanto poderíamos aqui ver que desde o seu nome ele pode ali de uma certa enculturação, mas entendam enculturação não como jogado no mundo, mas fazer aquilo que de fato é a função de um apóstolo, Pregar, evangelizar. Ele evangelizou outros povos, Então, André, desde aqui, do seu nome, nós vemos uma característica apostólica de anunciar a palavra de Deus a outras pessoas. Porque anunciar a palavra de Deus para nós mesmos não tem tanto fruto. Mas o itinerário, e nós vamos observar, o itinerário da vida de Santo André é o itinerário de toda a vida cristã. Pois bem, Santo André, as primeiras coisas que nós sabemos da sua vida é relatada no Evangelho de São João, e não no Evangelho que hoje nós lemos, mas no Evangelho de São João, que André, ele era discípulo de João Batista. Então ele era um homem temente e queria conhecer a Deus. Se seguia João Batista, eles estavam à procura de conhecer o Deus verdadeiro. Observemos que já desde conhecer a nosso Senhor, ele procurava estar diante do Deus vivo, como o desejo de todos nós que estamos procurando cada vez mais crescer na intimidade com nosso Senhor. E São João Batista, então, anuncia: eis o Cordeiro de Deus. E André, com outro discípulo que não é nomeado, vai até nosso Senhor e diz: Senhor, onde moras? Aqui nós vemos que André deixa para conhecer um pouco mais o verdadeiro mestre que ele seguia, que queria seguir. E ficou ali, lá pelo Evangelho de São João, o capítulo 1,
que eles perguntam: mestre, onde moras? Né? E ficou ali com Jesus. Teve uma certa intimidade com Jesus. Permaneceu com Jesus. Esse é um dos primeiros relatos que nós sabemos da vida de Santo André. Ele que quis conhecer e saber onde morava. Lembremos o primeiro lá do seu nome. E o segundo, conheceu a Jesus, ficou com Jesus um dia, cresceu um pouco na intimidade e foi até o seu irmão e falou: conhecemos o Mestre, vinde, nós conhecemos o Mestre. E aí nós vemos que isso é o início da vida cristã. Uma hora, né, nós deixamos tudo para conhecer o único e verdadeiro Deus. Mas aí nós temos momentos de intimidade, mas ainda não daquela intimidade profunda, que também André não conheceu aqui, né? Mas padre, ele ficou alguns dias com nosso Senhor, né? Sim, mas o processo de conversão, né, foi depois, que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Então ele conheceu, mas aqui não é somente o conhecimento intelectual, nós sabemos. Conhecer é estar, é fazer presente, é ficar ali com Jesus. Nós vimos então, né, que ele conheceu, teve a intimidade, mas e já foi anunciar ao seu irmão, como todos nós saímos, às vezes anunciamos para algumas pessoas, querendo ou não, mas ainda não tem aquele processo de conversão interiormente, né? E aí nós vamos ver no Evangelho de hoje a grande mudança na vida de Santo André. Lembremos, ele não está aqui, ele não está numa vida pecaminosa, né? Mas ele era um homem pervertido? Não, ele estava procurando conhecer nosso Senhor. Ele estava procurando o Deus verdadeiro. E no Evangelho de hoje, nós vamos ver que ele foi primeiramente pescado por Jesus, né? No Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, né, diz: naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E aqui tem o ponto chave para darmos o passo na nossa vida de oração, darmos o passo na nossa entrega a Jesus, darmos o passo, né, de sairmos daquela procrastinação de somente conhecer, né, de somente ouvir nas homilias, de somente ver na Sagrada Escritura, de somente ver uma pregação. Eles imediatamente deixaram as redes. Observemos que isso aconteceu na vida de São Pedro, Simão Pedro, Santo André, e no mesmo Evangelho aconteceu na vida de Tiago e João. Imediatamente eles deixaram a rede. E nós conhecemos a Deus, ouvimos a sua palavra, comungamos o teu corpo, o teu sangue, confessamos, mas ainda não estamos dispostos a largar as coisas do mundo. Não estamos tão dispostos a dar tempo verdadeiramente para Deus. Lembra que o padre no início falou que é providencialmente ter Santo André próximo do período do Advento? O período do Advento que nós devemos crescer na generosidade a Deus. Aí está o ponto-chave de deixar verdadeiramente aquilo que me impede de seguir a nosso Senhor. Eles deixaram as redes. E nós, o que temos que deixar? Conhecemos já nosso Senhor. Preciso deixar um pouco mais de tempo? Deixe para nosso Senhor.
Preciso deixar um pouco mais de tempo para rezar, comungar bem? Deixe. A grande dificuldade que nós, como padres, escutamos e muitas vezes é as pessoas dizer: Padre, eu rezo, mas eu não consigo mudar de vida, porque ainda está com as redes, está segurando as redes e não quer deixar. Os apóstolos, e hoje celebrando Santo André, ele deixou para seguir a Jesus, né? Sejamos generosos, né? Isso é o itinerário da vida de um apóstolo, mas é o itinerário da vida de todo cristão. Ele conheceu, teve intimidade, como todos nós um dia já tivemos, anunciou para alguns, mas agora ele deixou tudo pelo tudo. Ele deixou a sua vida para seguir nosso Senhor. Não estou dizendo aqui que é para você deixar a sua casa, não é para você deixar seu serviço, não, mas no seu serviço, seja um cristão coerente, seja um cristão dentro da sua casa coerente com a vida deste homem. E isso ainda é o ponto P, o divisor de águas, porque Santo André não ficou só nisso, né? Lembremos, ele é um dos apóstolos e hoje celebramos a festa de um dos apóstolos na cor vermelha, que ele foi crucificado, mas não como a cruz de nosso Senhor, mas foi crucificado como um X, que ele falou: eu não sou digno de ser crucificado da forma do meu Senhor, da mesma forma da cruz do meu Senhor. Lembremos, seu irmão também foi crucificado de ponta cabeça, e ele crucificado de forma de X. Observemos de que começa, né, é nítido ver na vida desse apóstolo o itinerário da vida cristã. Começa conhecendo, sabendo um pouco, deixa o mundo, deixou conhecer um pouco mais a Jesus, teve intimidade com ele, mas ele precisava deixar coisas ainda, né? Precisava deixar que o coração fosse totalmente de Deus. E é nisso, né, que eu gostaria de enfocar mais, porque é aí onde muitos de nós ficamos patinando na vida de oração, por pouca coisa, né, e por pouquíssimas coisas. Rezamos, mas não rezamos bem. Rezamos um dia, no outro dia não queremos mais rezar, né? Não tomamos a firme decisão de continuar a rezar. Lembremos, temos os propósitos do período do Advento, né? Se você ainda não fez seu propósito, faça, mas faça com generosidade, né? Não falar: não vou comer tal coisa. Não coma, mas também reze um pouco mais. Deixe ser pescado de fato com nosso Senhor. Deixe que Ele lance as redes sobre você e puxe você para Ele. Não fique pensando nisso. A vida do apóstolo foi uma entrega completa para todos os outros. Se hoje nós celebramos a vida dele, é porque ele quis se entregar completamente para deixar a fé sólida para nós. Sejamos generosos, né? Bento XVI, no livro, falando um pouco da vida dos apóstolos, fala de um certo a paixão de Santo André, né? E ele diz, Santo André falando sobre a cruz no final da sua vida, e quanto isso é a conformidade depois para a vida de todo cristão. O padre vai ler, é bem breve, né? Ele diz: salve, ó cruz inaugurada pelo corpo de Cristo e adornado com seus membros como se fosse pérolas preciosas. Antes que o Senhor subisse em ti, inspiravas um medo terreno. Agora, dotado de um amor celeste, és aceita como um presente. Aqui ele está falando quando ele ia ser crucificado. Ele lembrando a cruz de nosso Senhor,
vê como pérola para todo cristão. E continua: os crentes sabem da grande glória que possui e dela quantidade de dádivas que tens preparada, ainda sobre a cruz. Venho a ti, por isso, confiante e cheio de alegria, para que também me recebas, exultante como discípulo daquele que foi suspenso em ti. Ó cruz abençoada, que recebestes a majestade, a beleza dos membros do Senhor, toma-me, leva-me para longe dos homens e entrega-me ao meu Mestre, para que através de ti eu seja recebido por aquele que por ti me redimiu. Salve, ó cruz, sim, salve verdadeiramente. Vemos, então, esse itinerário de pouco, de uma mudança de vida, até o ponto de entregar a sua vida. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda está no primeiro passo, seja generoso. Vamos para o segundo. Vamos dar aqui, conhecer um pouco mais a Deus. Vamos dar tempo para Ele. Se você já conhece, mas ainda não quer entregar o coração, não quer deixar as redes, não quer deixar a pescaria por si mesmo, vamos dar o passo. Jesus, o Senhor veio para me pescar. Para um dia, creio que ninguém ainda está no terceiro ponto, mas um dia, com a graça de nosso Senhor, nós cantarmos também as mesmas coisas que Santo André. Salve, ó cruz de Cristo, que recebestes os membros do meu Senhor. Quero também entregar-me como Ele se entregou por mim. Peçamos, meus irmãos e irmãs, esta graça da generosidade para com nosso Senhor, no início desse tempo do Advento e nesta festa deste apóstolo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.